Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Estamos aí mais um dia gravando um vídeo. Que o Senhor possa ser louvado e glorificado nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Para todos que estão ouvindo, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Meus irmãos, pelo fato de eu estar com um horário bem avançado aqui, mas como a palavra que eu estudei hoje de manhã está tão profunda, tão bonita, eu temo, sabe, em querer deixar para depois e perder o fio da meada. Então, o maná, quando ele cai fresco, ele cai para ser consumido naquele dia, não adianta querer guardar maná. E eu também não tenho essa capacidade de guardar certas coisas que eu aprendo na palavra só para mim. Eu gosto de compartilhar com os irmãos, amém? Bom, mais uma vez, hoje eu quero trazer para os irmãos um lado, para nós conhecermos mais ao nosso Deus. Então hoje eu vou ler com os irmãos Miqueias, eu vou ler várias referências que eu puxei aqui. Nós vamos parar lá no Salmo 91, no finalzinho. Eu espero que eu consiga fazer isso tudo aqui o mais rápido possível, tentando, ser bênção até para os irmãos que reclamam tanto, mas eu acho que eu não vou dar conta. Gente, mas 1 hora e meia, o mínimo, que nós temos que dispor para ouvir uma palavra. E glória a Deus que ainda tem alguém pregando alguma coisa na Bíblia, coisas que batem com as escrituras, porque realmente está uma escassez lá fora e está muito difícil. Tem pastor aí ensinando a comprar Bitcoin. Chegou para mim outro dia, pastor aí, em vez de pregar a volta de Jesus, pregar o arrebatamento, pregar arrependimento, está ensinando a comprar Bitcoin. Então a gente vê como é que a coisa está ficando cada dia mais enxuta, Pessoas aí tão cheias de sabedoria e de unção de Deus, voltando-se mais uma vez para o mundo. Um outro pastor, até o dia 23 do ano passado, 23 de setembro, estava uma bênção, falando, ensinando, tudo de graça, estava entornando no YouTube para nós tanto bom alimento. Depois, dia 23 de setembro, resolveu vender um curso, ensinando sobre profecias. E curiosamente, desde aquela época, esse pastor também deu uma caída muito grande. Tenho observado o canal dele no YouTube, está falando muito de vitória, de conquista, de coisas que a gente vai prestando bem atenção, está tudo voltado nesse mundo. Então é como se esses homens, de uma vez só, tivessem voltado mais para os bens materiais desse mundo do que as coisas do céu. Então tá difícil encontrar coisa boa. Aqueles que a gente até então buscava tanto, tem uns outros que estão começando a ensinar uns negócios meio confusos também. Tá saindo um pouco de uma certa linha. Eu temo muito quando eu começo a ver isso, então a gente vai ficando acuado. Então, glória a Deus, porque nós ainda temos a Bíblia aqui diante dos nossos olhos e é isso que eu quero estudar. Hoje eu vou falar em cima do texto de Miqueias, capítulo 7, do versículo 8 até o versículo 20. Depois nós vamos ler alguns textos de referências que vão dando base para tudo que está sendo dito, tá bom? Nós vamos chegar também em Apocalipse para variar e vamos terminar no Salmo 91. Então eu vou tentar puxar aqui, mano a mano que a gente for conversando, a gente vai tendo um ponto de vista desses textos, a gente vai entendendo, compreendendo certas coisas. E mais uma vez, irmãos, estamos aqui gritando aos quatro cantos que o nosso Senhor Jesus, ele realmente está voltando para arrebatar a sua igreja. Poderia falar de 1 milhão de assuntos, mas se hoje o que está acontecendo é isso que a gente tem que anunciar. Os profetas no meio de Israel eram homens cheios do Espírito Santo, tinham sabedoria de Deus, mas esses homens, quando eles eram usados por Deus, eles não falavam nada a não ser: o juízo está vindo, arrependam-se. E eles explicavam por que Deus estava mandando tal juízo. Então eles não paravam para falar de muitos temas que não tinham nada a ver com o tema mais importante daquela época, que era o juízo que estava vindo, Então não é diferente no nosso tempo. O juízo está vindo, então nós temos que falar sobre isso, porque para escapar desse juízo tem que ter intimidade com Deus, tem que ter amor para com Deus, tem que se buscar a Deus em espírito e em verdade, confiar nele a nossa vida, largar as coisas deste mundo e olhar para as coisas lá do alto, senão vai ficar para trás, amém? Então Miqueias capítulo 7 começa dizendo, mano a mano que eu for lendo, a gente vai destrinchando essa palavra aqui e no final vai ter uma conclusão, aí a gente vai entender por que hoje nós vamos estudar esses textos aqui.
O Senhor se compadece de Israel é o título aqui do versículo 8 em diante. Se você quiser ler todo o capítulo 7, ele começa descrevendo a corrupção moral de Israel. E se a gente lê do versículo 1 até o versículo 7, vocês vão ver que tudo que está acontecendo ali também aconteceu ali, também está acontecendo nos nossos dias. Basicamente, Deus, a Bíblia diz que ele é sempre o mesmo, que ele não muda. Então, se eu, Ana Paula, sou sempre a mesma e eu não mudo, eu vou estar falando sempre com o mesmo tipo de voz, sempre com o mesmo jeito de falar, eu vou estar me vestindo mais ou menos sempre daquele mesmo jeito, eu vou ter sempre o meu estilo. Deus também é assim, ele tem um estilo dele, ele tem um jeito dele, e ele não muda. Então toda vez que ele vê corrupção na terra, ele anuncia que vai vir juízo, ele pede para o povo consertar. Então é isso que a gente vê. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente se espelha com os acontecimentos atuais. Por quê? Porque as coisas são sempre as mesmas. É como dizia Salomão, não tem nada novo debaixo do céu. E é a mais pura verdade. Amém, meus irmãos? Então ele fala sobre isso, tá? E o profeta termina no versículo 7 do capítulo 7 dizendo, eu Miqueias, né? Porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me livrará. Isso aqui nós vamos casar no final com o Salmo 91. Então, Miqueias 7:7 casa com o Salmo 91, ok? Mas vamos lá. Vamos começar então desde o início aqui o que nós temos para falar. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Então você vê aqui já uma lamentação, tá? De um povo que nesse caso já está debaixo do juízo. Então eles têm essa consciência, sofreremos a ira do Senhor, porque pecamos contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, e a ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Meus irmãos, esse inimiga minha, provavelmente são esses que zombavam contra Israel, os inimigos de Israel. No nosso caso, são esses que zombam de nós. Quantas vezes pessoas dizem, onde é que está Deus na sua vida? Onde é que está Deus no mundo? Deus não existe, não é verdade? E aqui a palavra diz que os olhos, né, no caso aqui do profeta, dizia, os meus olhos a contemplarão quem? Essa inimiga minha, né? Porque será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Para quem está acompanhando Israel, ele está bem acuado ali, tá? Os povos árabes que o circundam estão fazendo de tudo para tomar as terras do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que os limites vão ser removidos para mais longe. Meus amados, com a conclusão, tá, da grande tribulação, as dores de Jacó, Israel vai tomar todas as terras que Deus deu por herança. Então essa aqui já pode ser também uma profecia para o futuro. Vai chegar um dia que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele vai entrar pela causa de Israel e ele vai reinar com cetro de ferro. E o que acontece? Israel vai voltar à sua terra totalmente, vai ter de novo a sua terra. Nesse dia virão a ti desde a Assíria. A Síria hoje aqui, eu não sei se eu estou com a mente fresca, mas por exemplo, é onde está o Irã, Turquia, parece que essa região, a própria Síria, né? Então tá falando assim, ó, neste dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do rio Eufrates, e do Egito, até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha.
Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores. Então aqui você está vendo Deus falando em palavras curtas que ele vai se compadecer de Israel, mas antes que isso aconteça, eles vão ter que sofrer a ira do Senhor porque eles pecaram contra Deus. Então basicamente é isso. Então aqui Deus começa a fazer esse dueto, né, explicando que vai vir a ira, como é que vai ser mais ou menos, mas ele vai se compadecer, e aqueles povos que vierem enquanto Israel vão ver isso, vão ficar espantados. É um duelo aqui, né, entre a justiça da ira, que vai vir para castigar porque pecaram contra Deus, mas também a justiça da grande misericórdia do Senhor em resgatar o seu povo. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Então aqui você vê o profeta clamando também, uma intercessão: Deus, apacenta Israel, cuida de Israel. Hoje nós temos visto isso no mundo. Os filhos de Deus, a igreja de Cristo, pedindo a Deus para cuidar. Senhor, cuide dos meus irmãos, abençoa, dá livramento, abençoa, prospera, ajuda e etc, etc. Nós estamos realmente no meio de terra em que as pessoas são más, as pessoas são cativas, as pessoas são perversas, cheias de pecado, desejosas disso, né? Mas no meio disso ainda tem alguém que teme a Deus. Eu lhe mostrarei maravilhas. Aí Deus começa, ó. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão na boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e temerão e terão medo de ti. Olha só, lá no Salmo 110, no versículo 5 ao 6, está escrito o seguinte: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Lá no Salmo 110, do 5 ao 6, hein? Então aqui está falando isso aqui: lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Meus amados, se a gente lembrar aqui na época do Armagedon, a Bíblia diz que tem um momento que os ricos, os poderosos, os generais, os reis se esconderão nos buracos das cavernas e nos montes e dirão às montanhas: caí sobre nós, porque é terrível a ira do Senhor. Quem vai conseguir resistir-lhe, né? Mas a Bíblia fala também que vai chegar o momento que todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor é Deus. Então, meus amados, olha só. Como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos. Vai chegar o momento que aqueles que estão escondidos ali vão sair tremendo, né? E vão ver ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão dos restantes da tua herança? Por quê? Porque no final do 7º ano da grande tribulação, depois que Deus lavasse com Israel, né, tirar de Israel todo o seu pecado, redimisse essas transgressões, o povo finalmente aceitar Jesus Cristo como Redentor, a Bíblia diz que Israel vai ser para sempre abençoada e o próprio nosso Senhor Jesus reinará nela para sempre. Então está falando aqui que o povo das nações, os povos das nações vão temer. Vai vir um temor tão grande no mundo inteiro com relação a Israel, jamais visto ou imaginado. A Bíblia diz que muitos vão segurar nas orlas do vestido do judeu e vão pedir conselhos, vão pedir a ele que os abençoe. Deus, ele vai honrar Israel, meus irmãos, no mundo de modo excepcional. Então é o que está dizendo. E aqui continua, né? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia.
tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 12, está escrito o seguinte: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Mas como Deus é justo, ele precisa lavar o pecado do povo. E isso está reservado lá no livro de Apocalipse, quando fala da ira de Deus. Amém, meus irmãos? Agora olha só para vocês verem, buscando lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 9, está escrito o seguinte: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. Justo? Justo. Mas olha só, meus irmãos, vamos prestar atenção aqui o seguinte: quanto ao versículo 9 que diz, sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, vemos como Deus lida com aqueles que lhe amam no Salmo 91, Miqueias 7, capítulo 7, onde deixei também várias referências. Então, olha só, enquanto aqueles que se rebelam contra Deus, que não buscam a Deus, que não estão nem aí para Deus e pecam contra Ele, vão sofrer a sua própria ira. Quer dizer, Deus vai mandar ira na terra, vai mandar em Israel e vai mandar no mundo inteiro. Tá aí a tribulação, a grande tribulação que a gente estuda praticamente todas as semanas. Mas, e aqueles que temem a Deus, que buscam a Deus, que confiam em Deus? Como é que a coisa vai acontecer? Eu quero só deixar vários versículos bíblicos aqui para os irmãos, várias referências, porque é uma coisa que eu fico indignada, eu confesso para os irmãos, eu fico indignada com isso, porque se a Bíblia me diz claramente, clara e transparente como a água da fonte que você bebe no filtro da sua casa, se a Bíblia me diz claramente que aquele que teme a Deus não foi reservado para passar pela ira de Deus, por quê? Porque que ainda tem gente batendo o pé, brigando, chamando inclusive, né, a quem fala o que está escrito na Bíblia de mentiroso? Por que ainda tem tanta gente cabeça dura que quer bater o pé aí dizendo que nós vamos passar assim? Que nós vamos entrar em dias terríveis neste mundo? Então, é onde eu volto a ler com os irmãos aqui algumas referências, e aqui hoje eu vou ler só referência, olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, somente o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez é porque essas pessoas confundem a ira com o inferno. Chamam o inferno lago de fogo e enxofre de ira, mas aquilo não é ira, é segunda morte. A ira é uma coisa que, igual ele fala aqui, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quer dizer, vai ter um acerto de conta, mas não significa que o inferno é um momento que Deus vai chegar um dia e falar, basta, agora eu vou pegar todo mundo que está ali e vou voltar com eles para a existência diante da minha presença. A ira de Deus é o castigo de Deus sobre aqueles que sobre aqueles que pecaram contra ele. Em Lucas, capítulo 22, versículo 29, está escrito o seguinte: eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Quer dizer, Jesus está declarando que ele vai destinar o reino dele para os seus filhos, assim tanto como o Pai destinou para Jesus. Isso está lá em Apocalipse também, capítulo 2, fala sobre isso. Fala que nós governaremos as nações com cetro de ferro. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15, está escrito: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Meus irmãos, a ira de Deus vai trazer morte, vai trazer destruição. É o que eu li lá no Salmo 110, do versículo 5 ao 6. O Senhor, ó Senhor,
O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações e enche de cadáveres por toda a terra. A coisa é pesada, meus irmãos. A ira de Deus, ela é algo que quando vier, ela vai vir com força, ela vai vir impetuosa. Então não adianta, gente, achar que não vai ser assim, que não é por aí. Nós vamos entrar na tribulação e vamos ser livres das coisas ruins que vai acontecer no meio dela. Olha aqui, ontem eu ainda estudei com os irmãos sobre os cavalos, né? Os cavaleiros lá. Lá em Lamentações, aqui eu não escrevi. É engraçado, eu não escrevi a referência, mas eu escrevi só que no livro das Lamentações está escrito, da terra... Lá em Lamentações tem um texto que eu não escrevi a referência, mas está escrito o seguinte: na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos céus. Olha aí a ira de Deus. Isso casa com Apocalipse capítulo 6, versículo 17, que diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou quem poderá resistir o dia da ira do Senhor? Meus irmãos, continuando em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 12, está escrito: e humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Quer dizer, a gente vê na palavra de Deus também, Deus sempre pedindo arrependimento, porque se arrependerdes de todo o vosso coração, o Senhor vai se voltar a nosso favor, vai sarar a nossa terra, vai sarar as nossas feridas e vai nos abençoar. Mas o povo não quer saber, o povo quer só pecar. Então, meus irmãos, aqui em Miqueias, capítulo 7, do versículo 8 até o versículo 20, é isso que a gente vê. É Deus falando que vai trazer a ira porque o povo pecou contra ele. É necessário que isso aconteça. Meus irmãos, a ira não é para a redenção das pessoas. Tipo, a pessoa que vai entrar na tribulação e vai ser um dos mártires da tribulação, ele não vai ser salvo porque ele sacrificou a sua vida, como fez Jesus. A gente não pode querer comparar o sacrifício de Jesus com o sacrifício dos mártires, porque os mártires morrem por Jesus, mas Jesus morreu por todos nós. Então ele é o preço que foi pago pela redenção da humanidade. Mas a morte dos santos na tribulação que virá é por causa do coração duro que eles tiveram antes da tribulação vir. Porque se tão somente nesse momento em que o Senhor Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo. Se tão somente as pessoas atualmente escutassem isso, não fossem tão cabeça duras e pecassem contra Deus, elas iriam se livrar do castigo do dia da ira, como fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? É isso. Agora, eu quero ir lá com vocês no Salmo 91, tá? Vamos lá para o Salmo 91 e olha só o que esse salmo fala. Esse salmo é muito forte, ele é muito profético, ele é muito pesado. Olha só, vamos lá. Tá vendo? O vídeo hoje está sendo rápido, hein? Sobre a sombra do Altíssimo. Esse é um salmo que a maioria dos chamados cristãos pelo mundo inteiro deixa até aberto em cima da escrivania, né? Eu lembro que na minha casa tinha uma Bíblia azul grande, sempre aberta no Salmo 90 e 91. Essas páginas eram marrons, não eram nem amarelas, ficaram marrons do tudo, de tanto que ficava aberto, porque minha mãe acreditava, e meu pai talvez também, de só ter esse negócio aberto ali, abençoava a casa, né? Como se fosse um amuleto. Não. A Bíblia é feita para ser lida, esquadrinhada, estudada, refletida e vivida, temida. A Bíblia é a palavra de Deus que nos alerta, adverte, ensina e guia nesse mundo. É um manual para a nossa vida. Você comprou um carro novo, você vai ver que tem um manual. Você comprou um liquidificador, tem um manual. Você comprou uma máquina de lavar roupa, tem um manual. Se você não dá uma olhada no manual, você pode usar o aparelho errado e quebrá-lo. E aí perde até a garantia. Por quê? Porque usou erradamente, não sei se existe essa palavra em português.
Mas usou de forma errada e perdeu o direito de garantia, tem que jogar no lixo e comprar um novo. A Bíblia, ela é um manual para a nossa vida. É o diário, é as confissões, é as confidenciações de Deus para com o seu povo. Aqui nós aprendemos tudo. Então não tenha os salmos abertos em cima da sua mesa e acha que isso vai te abençoar, porque talvez até não, viu? Não vai abençoar nada, porque se você não põe em prática a palavra de Deus, de que vale? De que vale? Né? A fé, ela tem que ser viva, ela tem que ser colocada em prática. Não adianta a gente ficar achando que as coisas vão entrar vai entrar naturalmente na nossa cabeça, né? Abrir a Bíblia, para um pouquinho, respiro ali naquela sala que a Bíblia tá, e ali eu respiro um ar depurado e eu estou salvo. Ah, pelo amor de Deus. Então vamos ler. Sob a sombra do Altíssimo. Aí começa. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A palavra baluarte significa amparo, cidadela, defesa, fortaleza. E esse salmo começa dizendo: de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E também descansa à sombra do Onipotente, daquele que pode tudo. A Bíblia nos ensina a descansar no Senhor. Como que eu descanso no Senhor? Praticando a palavra dele, crendo nele, né? Meu Deus, em Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Olha aqui, começam as promessas, né? A garantia de quem habita no esconderijo do Altíssimo, do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é um passarinheiro? Passarinheiro é um caçador de pássaros. Mas se vocês forem comigo lá em 2 Tessalonicenses e ler comigo do 7 até o 12, olha lá o que está escrito. Eu vou ler. Esse texto também é um que está todo dia conosco, né? 2 Tessalonicenses, do 7 ao 12. Deixa eu abrir aqui. Achei. Olha só, antes de eu ler lá, olha. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro é quem caça pássaros, né? Mas é sempre um caçador. O caçador, ele é... Como é que tem a palavra? Tem uma palavra, mas eu não lembro dela. Não é covarde, não. Surrateiro. O caçador, ele é surrateiro. O caçador, ele faz a armadilha dele camuflada. E a vítima vem achando que não tem nada e cai na armadilha, né? Às vezes é um bichinho que mora na floresta, né? Um animal de 4 patas, né? Um lobo, uma rena, não sei. E ali caminhando no meio das folhas, de repente ele bota o pé numa armadilha que quebra, né, a patinha do bichinho, porque é aqueles dentes de ferro, quebra o osso, machuca, o bichinho fica incapacitado de caminhar, vem o caçador e o recolhe, o mata, come as suas vísceras e usa a sua pele. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus livrará do laço do passarinheiro aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E é por isso que eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. Olha só. 2 Tessalonicenses... Por que eu pedi aqui? Do laço do passarinheiro e da pele. Ok. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, vamos lembrar aqui do passarinheiro, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. A presa, quando ela está rodeando, né, a armadilha sem saber, ela já está perecendo, porque fatalmente ela vai ser capturada. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Salvos do quê? Da ira de Deus. Porque olha só, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de que todos serem julgados. Olha lá o julgamento de Deus. Todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça.
Olha aí o laço do passarinheiro. É o espírito do engano, é o espírito da sedução, o espírito da mentira que o próprio Deus manda. Deus é que vai permitir que o anticristo reine na terra. Deus é quem tem permitido que Satanás opere neste mundo. Porque se Deus quisesse, ele acabava com ele rapidinho. Tanto é que a gente vê, quando chegar lá no milênio, um anjo vem, pega Satanás, joga ele no abismo e tranca com uma grande corrente. O anjo! Não é nem Deus, um anjo de Deus vem e pega Satanás. Então Deus, ele é poderoso. Depois dos 1000 anos, ele é solto por um pouco de tempo, ele engana todo mundo e eles são consumidos. E aí você vê o trono do tribunal branco, né? O grande trono branco, é onde Deus vai julgar todos eles. E aí a Bíblia fala que Deus manda Satanás para o lago de fogo e enxofre, aonde já tinha a besta e o falso profeta. Então, meus amados, é Deus que permite, porque o anticristo é um instrumento nas mãos de Deus para julgamento daqueles que não deram crédito à verdade. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz que Deus é o seu refúgio e baluarte, será livrado do laço do passarinheiro. Também será livrado da peste perniciosa. A palavra perniciosa significa nociva, grave e fatal. Às vezes a peste ela pega na alma da pessoa e a pessoa de maneira nenhuma consegue se livrar dela. Peste é uma palavra muito pesada. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Essa é a igreja de Cristo, né? Aqueles que creem em Deus nos dias de hoje. Nós temos caminhado, meus amados, no mundo que jaz no maligno. Mas como nós habitamos hoje no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nós estamos mais na sombra do Onipotente do que próprio habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu acredito que o esconderijo do Altíssimo é um lugar em que ele vai nos levar para sempre. Mas até então, querendo ou não, vocês veem que o mal não nos toca. Ele tenta nos tocar, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como que eu resisto ao diabo para ele fugir de mim? Temendo a Deus, submetendo-me à vontade de Deus. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Lá em Isaías capítulo 26, o versículo 20 e 21 está escrito o seguinte, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Isaías 26, do 20 ao 21. Deixa eu ver aqui, tem que ter paciência comigo, meus irmãos. Achei. Isaías 26, do 20 ao 21. Olha só uma coisa engraçada aqui, porque ele está falando dele te colocar no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum vem até você, o Senhor nos guarda e etc. Olha lá Isaías o que está dizendo, do versículo 20 ao 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, ó o esconderijo do Altíssimo aqui, ó, só por um momento, até que passe a ira. A gente não leu sobre a ira lá em Miqueias? Que quem vai entrar na ira é porque pecou contra Deus? Lá em 2 Tessalonicenses, vocês não veem as pessoas entrando na ira porque não aceitaram o amor da verdade? Agora olha aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, o que é que acontece com eles? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, as mortes, né, que tiveram até os dias dali, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Olha aí a palavra de Deus se confirmando, né? Voltando lá no Salmo 91, versículo 4, continua, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ana, o que é pavês? Pavês é um grande escudo. Então a proteção de Deus, né? A verdade dele é a nossa proteção. Não te assustarás do terror noturno. Não te assustarás do terror noturno. Terror de noite. Tem gente que tem medo mesmo. Medo de fantasma, medo de demônio, medo não sei do que, medo não sei do que. Mas a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz que nós não somos da noite.
que nós somos do dia. A noite na Bíblia também significa este mundo que jaz no maligno. E eu acredito que eu posso considerar que nós não nos assustaremos do terror noturno. Lá em Mateus capítulo 24 tem um momento que Jesus diz, né? Quando começardes a verdes todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E a Bíblia fala também para nós não temermos, porque estas coisas têm que acontecer. Então, nós não temos medo do que nós temos visto acontecer no mundo. Nós nos espantamos, nós às vezes nos sentimos afligidos, mas aquele pânico, aquele desespero, aquela falta de esperança, aquele pavor não chega no nosso coração, porque nós somos filhos da luz. Eu ainda vejo irmãos falando com medo das coisas que estão vendo e vivendo. Agora no Brasil, com essa greve dos caminhoneiros, né? Eu estava conversando com uma pessoa e ela falando, eu tenho medo porque eu estou passando na pele. Só quem passa na pele é que entende. Então por que eu vou ficar vendo esses vídeos no YouTube falando tanta calamidade? Só para eu piorar? Só para eu entrar em pânico? Mas eu falei para ela, olha, eu não vejo muito porque realmente vem uma angústia no nosso coração. Se você começa a ver calamidade atrás de calamidade, depois de um pouco você entra em tristeza. Mas alguma coisa a gente tem que ver. Por quê? Para a gente chegar a entender o que está acontecendo. Se eu não souber o mínimo do que está acontecendo de lá da minha casa, como que eu vou me prover? Como que eu vou me preparar? Gente, isso também traz temor no nosso coração. E o temor traz confiança no nosso Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa ao meio, que voa de dia. São as setas inflamadas de Satanás. Por que de dia? Porque nós de dia estamos no meio de pessoas, a gente está trabalhando, a gente está na escola, a gente está no mundo. Né? E acaba que vira e mexe, os ímpios, eles estão cheios de setas, de veneno, de pecado, de acusações. É por isso que o nosso Senhor fala para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores também, né? Mas vem também os livramentos de Deus para conosco todos os dias. Um livramento, por exemplo, de acidente de carro, né? Gente, outro dia, deve ter uns 2 anos, eu tive um livramento que eu até hoje lembro. Vocês já viram esses caminhões que fazem transporte de coisa pesada? Que na frente dele vai um outro carro e atrás um outro, e eles vão bem na frente, porque todo carro que passa dele para frente tem que encostar, tem que estacionar, tem que virar para outra rua. E passou assim pelo meu lado, eu nem vi, meus irmãos, eu não vi, eu estava com meus 2 meninos no carro. E a rua que eu estava passando é bem estreita. Meus irmãos, de repente eu olho assim para frente um caminhão, e ele estava passando com um negócio de um túnel. Algum lugar que estão construindo algum túnel, então tinha aquela carcaça de ferro do túnel. Aquele troço era longo, não sei quantos metros, era gigante. Meus irmãos, o caminhão não podia parar, porque ele vai caminhando muito devagarzinho, né? E olha para vocês verem, aconteceu que eu estava passando numa parte da rua que tinha um pequeno lugar largo, tinha uma largadinha para o lado. Foi aonde eu pus o carro mais pro largo possível. Mas eu vou falar para vocês, aquele ferro daquela carcaça de túnel, ele passou 5 centímetros, no máximo 10 centímetros do vidro do carro. Gente, mas por 5, 10 centímetros, aquele troço vinha em cima de mim e arrebentava com o carro. Mas foi exatamente na hora que tinha um cantinho para eu jogar o carro um pouquinho para o lado. Foi aqueles 5, 10 centímetros, o suficiente para me dar o livramento de Deus. Vai dizer que isso não é uma seta inflamada? Vai dizer. Outro dia, eu estava caminhando a 60 km por hora, 80, numa estrada que a gente pode caminhar um pouquinho mais rápido. E eu estava caminhando, vindo para o lado de casa, né? Eu estava vindo de um supermercado. E na minha frente tinha um carrinho branco que não caminhava. Aquela ginga-ginga, tem que não caminhava o carro. E não dava para sorpassar, como é que é a palavra no português? Eu esqueci. Eu sei que eu não podia desviar daquele carro, não podia passar por ele e ir. Então eu fui obrigada a ficar atrás dele e o carro caminhava a 20, 30 km por hora. Eu estava vindo já, antes eu estava já a 120, baixei para 90. Dos 90 eu tive que baixar para 30. Comecei a reclamar, meu Deus do céu, esse povo não caminha, parece uma carroça, que não sei o quê, como é que pode, numa estrada que pode caminhar mínimo 60, esse cara caminhando a 20, 30 por hora. E foi, meus irmãos, passou um pouquinho,
Eu olhei bem assim, mais à frente, tinha o radar. Os policiais aqui, eles param, acho que tem isso no Brasil também, eu não sei. Eu sei aqui, eles param, põe uma maquininha que faz fotografia. E se você passar acima de 50 quilômetros por hora, te fazem uma multa, 150, 200 euros, dependendo da velocidade. E aquela murrinha daquele carrinho branco me obrigou a caminhar devagarzinho. E eu, para minha alegria, quando eu vi, eu ainda freiei mais, eu passei a uns 20 quilômetrozinhos por hora. E eu não peguei multa. E se eu fosse contar para os irmãos os livramentos que Deus me deu. Gente, outro dia foi uma ambulância. Eu sempre caminhando, né, na rua, sempre nessa rua. E eu tava indo, não é que eu tava indo rápido, eu tava indo numa velocidade talvez um pouquinho considerada rápida, eu devia estar uns 50 por hora. Gente, passa uma ambulância correndo, mas correndo por mim. Eu senti o vento dela passando pelo carro, o carro deu uma balançada, mas sempre por centímetros, meus irmãos. Aquela ambulância não bateu de frente comigo. São os livramentos, amados. Eu acredito que isso também é seta, né? Os venenos, as setas, a morte que fica querendo nos pegar. É claro que se ela me pegasse, eu ia estar no céu, eu ia chegar mais rápido. Mas nem sempre a vontade do inimigo é de te matar, mas é de te destruir, é de te colocar entrevado numa cama de hospital. Então, meus amados, olha só, nem dá seta que voa de dia. É às vezes aquela pessoa que tem a língua venenosa, que vem vindo pro seu lado como uma amiga, né? Mas na realidade ela está querendo tirar alguma coisa da sua boca para fazer um grande veneno contra você. Mas Deus nos dá livramento. E vocês sabem, tem uma irmã querida, se ela estiver ouvindo esse áudio, ela vai saber quem é a Chaya. Ela contou que um dia ela foi pegar o ônibus, e o ônibus demorou. Mas aí o ônibus para. Na hora que ela entra no ônibus pela porta da frente, pela porta de trás tinha acabado de descer o ladrão. E ele tinha roubado um monte de gente dentro do ônibus. Quer dizer, ela entrou pela porta, o ladrão saiu pela outra. Isso é livramento, seta que voa de dia. Mas vamos continuar. Tá? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Meus amados, são todos espíritos demoníacos, são todas investidas do inimigo. A Bíblia diz que Satanás ele está ao nosso derredor como um leão, procurando uma brecha que poder achar. Eu vejo assim como que Deus me protege. Eu falo emocionada porque... Gente, quanta coisa podia ter acontecido, quanta coisa, vocês não têm ideia. Deus deu livramento para meu filho, Deus deu livramento para mim, meu marido. Então assim, eu vejo que realmente a mão do Senhor está cuidando de mim e da minha casa. E nós temos habitado de certo modo no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Bom, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Meus irmãos, o Senhor é o nosso refúgio no dia da angústia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aqui é literalmente. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aqui eu puxo para Apocalipse, capítulos 18 e 19. Por quê? Porque caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Eu vejo claramente como um livramento de Deus. E aqui ele fala que você vai simplesmente ver e vai ver o castigo dos ímpios. Agora olha só se não casa isso que eu estou dizendo lá em Apocalipse capítulo 18 e 19. O capítulo 18 eu não vou ler ele todo não, porque ele é bem grandinho, mas só para vocês terem uma ideia mais ou menos daquilo que Deus está falando para nós aqui. O capítulo 18 ele fala do anúncio da queda da Babilônia, tá? E aqui teria que ter todo um estudo só em cima para dizer quem são essa Babilônia. Mas olha só, basicamente o que diz, eu vou ler algumas coisinhas só para vocês terem uma ideia, né? Lá no versículo 1, né? Depois dessas coisas, vir descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo... Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. E aqui continua. Meus irmãos, a Babilônia, tem um estudo aqui no meu canal falando de quem é essa Babilônia, e ela começou lá na época de Nimrod,
tá? Começou com ele a Babilônia e virou um espírito que tem girado no mundo inteiro e ele tem feito do planeta uma Babilônia. A realidade é que a Babilônia é a cidade, né? É o mundo onde Satanás reina. Então vocês teriam que ir lá, né, para estudar no canal sobre a Babilônia, quem é. E eu fui trazendo bem lá no início quem é essa Babilônia, tá? E vocês vão ficar assim, quem não viu vai ficar meio de boca aberta. Fala, gente, como é que tá debaixo dos nossos olhos e nós não vimos, né? Então eu acho que a escrita no título do vídeo é a destruição ou a queda da Babilônia. Vocês têm que ver lá, Babilônia, a grande meretriz, alguma coisa assim. Eu não me lembro porque como são tantos vídeos, a gente vai gravando, pondo os títulos e se esquecendo. Mas, basicamente, ela nasce com Nimrod, lá atrás. Nimrod era tipo neto de Noé. Tem que ir lá atrás mesmo. Depois vem os lamentos dos admiradores da Babilônia. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. E aí fala que ela vai cair, né? Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. E aí continua falando. Quando você chega lá no Apocalipse, capítulo 19, você vai ver o seguinte: depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão. Então João ele fala que lá no céu ele ouviu, né, uma grande voz de numerosa multidão. E olha o que eles dizem: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E aí continua. Então você vê aqui uma turma de santos, né? Os santos, literalmente lá do céu, assistindo Deus julgar a Babilônia, a grande meretriz, a prostituta. E aqui é todo um outro estudo, mas só para vocês terem uma ideia, quem já acompanha o canal sabe bem do que nós estamos dizendo, mas o que eu quero focar aqui é que esse povo está no céu e lá do céu eles estão vendo Deus julgando a terra. Ela está debaixo da sua ira. Olha só. Lá no versículo 5 do capítulo 19 de Apocalipse está escrito: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como que uma voz numerosa de uma multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aí vai, né? Então me falou o anjo: escreve, João, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas palavras verdadeiras, né? Palavras de Deus. Basicamente, aqui nós estamos vendo, aqui nos estudos passados, a gente já entendeu que esse texto de Apocalipse 19 está se referindo exatamente à metade da grande tribulação, a primeira metade. Por quê? Porque a besta, lá no capítulo 3 de Apocalipse, ela vai ter poder para perseguir e matar e vencer os santos por 42 meses. E 42 meses são 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, ela vai se levantar e vai perseguir o restante da descendência da mulher. Durante esses 3 anos e meio, vai ter a matança, a decapitação dos santos, que está descrita lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E ali acabou. As 2 testemunhas são retiradas da terra, os santos da grande tribulação são todos perseguidos e mortos. O anticristo vai vencê-los, vai magoá-los, como diz a Bíblia. E eles vão subir mortos, né? Eles vão morrer. E eles aparecem aqui lá no céu.
E eles aparecem aqui, o anjo fala, né? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então você vê um encontro. E aqui você vê também, nessas ceias e todo esse evento celestial, Deus julgando o mundo. E quem estiver no céu vai ser testemunho ocular do que está acontecendo aqui. Então nós não vamos estar aqui na terra para ver o anticristo. A igreja de Cristo já se ataviou. Ela já se ataviou. E já foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Quer dizer, a igreja já está lá no céu e já está para as bodas. E os santos são os convidados que chegam. Quando você vai num casamento, chega na hora da festa, não é que todo mundo chega na mesma hora para a festa, mas chegam os primeiros e aos poucos vão chegando o resto dos convidados, até os últimos, até chegar na hora própria dita do ápice da festa, né? Onde a noiva e o noivo bailam e tem toda aquela cerimônia lá que todo mundo conhece. E o anjo chama de bem-aventurado esses que são chegados, né? Os convidados do casamento. Tá bom? E olha só, por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque lá no Salmo 91 é o que está dizendo: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Meus amados, para nós, igreja de Cristo, nós vamos literalmente viver: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Porque nós somos recolhidos para o céu. Para os santos da grande tribulação, 1000 vão cair ao lado deles, 10.000 à direita deles. Por quê? Porque o inferno vai passar recolhendo. Eles não vão ser atingidos no âmbito de ter a marca da besta, mas eles vão ter os pescoços cortados na guilhotina do anticristo. Mas eles não vão ser atingidos no seguinte, porque a Bíblia fala que nós não temos que temer quem pode matar o corpo, mas temos que temer quem pode matar e julgar no inferno, né? Basicamente, Deus, ele pode matar o corpo do homem, pode ainda lançá-lo no inferno e matar uma segunda vez eternamente. Satanás, o muito que pode fazer é matar o corpo físico, mas a alma, o espírito do homem, se é de Deus, ele volta para Deus eternamente e vai estar na glória de Deus. Espero ter sido clara aqui com os irmãos. Mas continuando, pois disseste, sempre no Salmo 91, do versículo 9 em diante: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Meus amados, aqui eu falo literalmente. Nós vamos ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 4 ao 10. Vamos lá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 4 ao 10. Deixa eu só encontrar aqui na minha Bíblia. Mais ou menos certas páginas já vão sozinha, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 4 ao 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, né, como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Não é a salvação do inferno, meus amados, é a salvação do dia da ira, porque naquele dia nós seremos livrados. Porque Deus, olha aqui, ele concluindo que essa salvação é da ira, ó. Versículo 9 de 1 Tessalonicenses 5. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, amados, olha lá. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. A Bíblia fala que nós também, esse nosso corpo físico que nós temos, também é a morada de Deus. É uma velha casa. O apóstolo Paulo a chama de a velha casa. É o edifício que vai ser transformado. Quem me livrará deste corpo de morte, né? Depois ele fala, glória a Deus que nos preparou uma nova casa, uma nova morada, não sei. Mas justo para quem lê Bíblia, está lembrando das coisas que eu estou dizendo. Porque aos seus anjos dará ordens
a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Olha aqui que declaração linda de Deus. Olha o que ele fala. Aquele ser humano, aquela mulher, aquele homem que se apegar com amor a Deus, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A gente não pode pegar esses últimos aqui, versículo 15, esse finalzinho aqui que ele fala para vocês, ó. Livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei minha salvação, como algo que acontece nessa terra, porque Jesus declarou: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós também vamos vencer. Meus amados, e se esse texto fala livrá-lo-ei, significa que essa pessoa está passando ou provavelmente passou por tribulações nessa vida. Porque a Bíblia diz, meus amados, que as tribulações servem para nos edificar a fé. Quer dizer, se a vida é sempre muito boa, é tudo muito tranquilo, é tudo muito gostoso, tudo funciona, tudo dá certo, tudo é vitória, tudo é sucesso, para que a gente vai pensar em Deus? Para que a gente vai lembrar de Deus? Pode até ter umas raras exceções que fazem isso, mas garantimos aqui que mais de 99% dos homens, se a vida deles fosse só mar e rosa, Deus não ia ser nunca nada para eles. Meus amados, a gente só prova que tem fé em alguma coisa quando passa por uma prova. Quando passa por uma prova, quando o pau quebra, é ali que a gente mostra quem nós somos. Vocês já viram esse ditado que diz que amigo de verdade é amigo quando está passando pelo momento da desgraça? Ali você sabe quem realmente são seus amigos verdadeiros? É isso que mais ou menos acontece conosco para com Deus. A gente consegue provar para Deus, até também para nós mesmos, que nós realmente o amamos, o tememos e o desejamos no meio das intempéries da vida. Porque se é tudo maravilhoso, como é que Deus vai poder... Como é que nós, na realidade, né? Porque Deus ele já conhece o nosso coração, mas como que basicamente nós vamos poder provar para nós mesmos, ter certeza e convicção que nós realmente amamos a Deus e tememos e contamos com Ele, inclusive no momento das intempéries da vida? Isso aconteceu com Jó, né? Jó, ele perdeu tudo. E ali a mulher dele vira para ele e fala assim, você perdeu tudo, amaldiçoa teu Deus e morre. Quer dizer, se mata. E ali Jó responde para ela e fala assim, Deus deu, Deus tira. Eu não vou mudar, falando com as minhas palavras, né? Eu não vou deixar de temer e amar o meu Deus porque eu tô sem tudo, eu perdi tudo na minha vida. Ele é mais do que tudo isso. Deus dá, Deus tira. Ele é o Deus. Ele é Deus tanto de vivo quanto de morto. Ele, se Ele quiser que eu sou feliz, eu vou ser. Se Ele quiser que eu não vou ser, mas Ele é o meu Deus. Não me interessa o que eu perdi. Ele é o meu Deus. O apóstolo Paulo fala algo mais ou menos parecido, quando ele diz que ele já tinha provado da riqueza, ele já tinha sentado na mesa com os ricos, mas também sentou no meio da carestia, da pobreza. Mas Deus para ele era tudo. Então, meus amados, né? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Se livrarei é porque essa pessoa que se apegou a Deus com amor, ela está passando pelas intempéries da vida. Pô-lo-ei a salvo, quer dizer, ele vai tirar você dessa angústia que é viver neste mundo, porque eu acredito que aqui nós somos peregrinos, seremos colocados a salvo, porque conhece o meu nome. Aquele que crê em Deus, né, que coloca o coração em Deus, sabe que Deus vai livrar. Gente, você pode falar o que você quiser. Aquele que crê que Deus não nos reservou para a ira, a gente pode ouvir o que quiser. Nada nos convence do contrário. Às vezes a gente fica até aborrecido, porque a gente fala, como é que essa pessoa não entende que Deus não nos reservou para passar pela ira? Ele nos ama, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Quando vemos acontecer todas essas coisas, a gente está levantando a cabeça. Gente, eu conheço irmãos em Cristo que estão alegres. Teve um terremoto lá não sei aonde. Glória a Deus, Maranata. Tá mais perto ainda. Cada sinal, cada coisa pesada. A pessoa levanta a mão pro céu e dá um grito de vitória. Porque diz Maranata.
Esse é o espírito de quem realmente se apegou a Deus de todo o coração. E procura conhecê-lo, buscá-lo. Olha Davi, ele meditava na palavra de Deus, a Bíblia fala nele meditando nos ensinamentos, na lei. Daniel, a mesma coisa, a ponto que o anjo fala para ele assim, você é muito amado. Oh, que coisa linda! Ele me invocará, nós vamos invocar Deus e Ele vai nos responder. Na nossa angústia, Ele estará conosco. Quer dizer, Deus não está dizendo aqui que Ele vai tirar você num primeiro momento das tribulações da vida, mas Ele vai estar conosco nas angústias dessas tribulações. É onde eu falo muito da chamada paz que excede todo entendimento. Quer dizer, muitas aqui têm tido uma vida que está uma confusão. Você não tem um norte, você não tem uma esperança na terra. Tudo contribui para que você tenda a piorar mais ainda. A doença, a falta do recurso financeiro, a falta do emprego. Talvez você está passando dificuldade em casa, tudo, sua casa você está para perder. Coisas terríveis, o casamento que crolou. Mas ainda assim, no meio dessa bagunça, no teu coração você tem a paz que excede todo entendimento. Você consegue dizer, gente, eu não sei o que está acontecendo. O pau está quebrando, mas eu estou tão bem, eu estou em paz, eu estou alegre, eu estou sereno, eu estou tranquilo. Sabe, é isso que ele está falando aqui. Que na nossa angústia Ele estará conosco, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Sabe, a gente aprende a viver e a ver esse mundo com os olhos da fé. Sabe, Deus, eu sei que o pau está quebrando, mas o Senhor é comigo e eu te amo tanto e a minha alegria é o Senhor. Oh, Deus maravilhoso! Na nossa angústia estará conosco. Livrá-lo-ei e o glorificarei. O que significa livrá-lo-ei e o glorificarei? Vai chegar um dia que nós vamos ser retirados dessa situação e seremos glorificados, seremos saciados com longevidade, porque a eternidade ela vai para sempre e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês querem ver onde é que está isso aqui? Vamos ler comigo lá Colossenses capítulo 3 do 1 ao 4. Colossenses 3 do 1 ao 4, olha lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha aí a Bíblia se comprovando uma com a outra. Vai ser lá no dia do arrebatamento, meus amados. Vai ser lá no dia do arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Meus irmãos, deu para entender como que o Salmo 91, ele é para nós que somos apegados a Deus de todo o nosso coração? Deu para entender que Ele vai guardar a gente do dia da ira? Deu para entender por que eu, Ana Paula, não aceito conversa de gente que fala nós vamos ficar na tribulação, nós vamos ser provados, nós vamos sofrer muito. Não tem como, meu irmão e minha irmã. Não tem como eu aceitar isso, porque a Bíblia fala tudo o contrário. É clara como a água transparente, cristalina que eu bebo aqui na minha casa, que você bebe aí na sua casa. Se a gente lê a palavra de Deus, a gente se apega a Deus, Deus mesmo se revela para nós. A gente está vendo o pau quebrando fora do Brasil, no mundo inteiro. Mas a gente está com a cabeça olhando para o céu. A gente hoje está literalmente olhando para as coisas lá do alto. Eu vivo falando aqui nos meus vídeos que eu vivo viajando na maionese com Deus. No sentido que eu fico sempre tentando sonhar, vislumbrar,
pensar como é que é o céu, como é que tá lá, o que que eu vou fazer lá, o que que eu vou viver na eternidade, aonde Deus vai me levar, o que que eu vou conhecer. Porque assim tem que ser a nossa mente. Se eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu não preciso temer realmente nada. E ainda que a minha vida tenha grandes tribulações e aflições, o Senhor é comigo e tem me consolado e me sustentado com a sua destra potente. Se você confia em Deus, meu irmão, se você confia em Deus, minha irmã, Deus ele vai trazendo para nós, sabe, a directiva, né, as orientações para a vida. Nem tudo a gente pode ter. Às vezes Deus nesse trajeto vai falar para você assim, olha, isso aqui você não vai poder ter mais, mas eu sou contigo e te consolo. Tem uma coisa que Deus falou comigo, eu não falo, porque eu tenho medo que pessoas muito próximas a mim escutem isso e fiquem tristes. Então eu tendo a falar isso só com gente estranha. Mas Deus ele falou comigo uma vez que eu não iria mais fazer tal coisa. Ele falou, é a última vez que você está fazendo isso. Eu não vou expor o que é para não chegar no ouvido de pessoas que me conhecem e vão ficar muito tristes. E eu chorei muito. Mas os anos têm se passado, meus irmãos. E realmente já estão fazendo, desde 2010, 8 anos. Desde que ele me disse aquilo e nunca mais realmente eu consegui viver ou fazer aquilo. E era algo muito importante. E eu, a cada dia que passa, eu tomo mais posse daquela palavra de revelação. Você não vai mais fazer isso. Mas, em contrapartida, Deus tem feito de modo que o meu coração não ficasse tão triste por não poder mais viver tal coisa. E Ele trouxe para mim, como é que eu poderia me expressar aqui sem chegar no coração de quem me conhece? Ele trouxe para mim provisões de consolo. Dentro daquilo que eu não poderia mais contemplar, indo eu pessoalmente, Ele trouxe para mim e eu contemplei aqui. Basicamente é o que eu posso dizer, mais do que isso eu acabo me entregando, né? E eu não quero entristecer o coração de certas pessoas que não conseguem visualizar desse jeito, não conseguem entender que quando Deus fala com a gente é aquilo. Sabe? Mas Deus tem me consolado com outras coisas. E os anos estão passando rápido e a gente está vivendo a cada dia aqui e realmente aquilo que Ele diz tem se cumprido na minha vida. E Ele tem sido o meu consolador. E Ele fala muitas das vezes comigo, sabe, que eu não preciso ficar triste com certas coisas que eu não contemplo mais, porque lá na glória eu as contemplarei. De certo modo eu acredito, meus irmãos, eu tomei posse, eu descansei no Senhor. O Senhor, Ele já me deu garantia de coisas que Ele vai fazer na vida da minha família. Então, às vezes eu vejo um parente que eu amo tanto, tão perdido, e não tem nada que eu possa fazer para tocar o coração dessa pessoa, porque é cabeça dura. Mas o Senhor Jesus, Ele mesmo, na cozinha, na mesa na minha cozinha, Ele falou, eu tô aqui, eu tô trabalhando, ainda que você não tá vendo nada, eu vou cuidar, eu vou resolver. E eu descansei, meus irmãos, eu descansei meu coração em Deus. Eu não sei, meus queridos, se toda a minha família vai passar pela tribulação, vão ser decapitados, torturados, perseguidos, mortos, não sei. Eu sei que o coração deles é duro, a cabeça é dura. A ficha não cai. Infelizmente, muitos vão ter que passar pelo argão, né? Argão, como é que é o nome da palavra? Pelo refinamento de Deus, vão ter que passar pelo fogo, mas eles vão receber vestes brancas, e lá em Apocalipse 19 diz que vai ter festa. A Bíblia diz que toda lágrima vai ser enxugada. Então, eu não sei como é que vai ser aqui na terra, mas uma coisa eu tenho pedido a Deus, e eu falo isso de coração. Senhor, tu conhece o coração, isso é minha oração pessoal, tá? Justo para ter uma confidência aqui com os irmãos. Eu falo com eles, Senhor, tu conheces cada ente querido da minha família, tu conheces o coração dessas pessoas, o Senhor sabe até que ponto eles poderiam resistir certos sofrimentos. Então eu peço ao Senhor que, por exemplo, né, eu pego um exemplo, um parente qualquer, eu falo, olha, se esse parente em particular ele não resistir na época que eles quiserem impor para ele a marca da besta, que ele tenha o tempo de se arrepender, né, que ele passe aquele momento do arrependimento e logo em seguida que o Senhor o recolha de uma morte que não vai ser tão
avassaladora, tão pesada como vai ser a morte de muitos que vão estar na mão do anticristo. Como vai ter tanto cataclisma, vai ter fome, vai ter um monte de coisa, quem sabe o Senhor poderia fazer assim. Eu acredito, eu peço também a nível mundial, sabe, tipo assim, meu Deus, esses santos que vão estar na terra na época da tribulação, se essas pessoas não suportarem a pressão, né, que vai ser aqui no mundo, que assim que eles tiverem um encontro com o Senhor, que assim que eles se arrependerem, o Senhor os leve. Pode ser um infarto, por que não? Pode ser um acidente de carro, às vezes a pessoa no desespero vai estar correndo para tentar buscar um refúgio, vai atravessar uma BR, vem um carro e arrebenta com ela. Pode ser um derrame, pode ser qualquer coisa, sabe? Mas eu peço mesmo, meus irmãos, porque a dor é uma coisa muito terrível, né? São sofrimentos indescritíveis. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. A Bíblia diz que vão ser dias tão terríveis que nunca houve, nunca jamais haverão. E a gente já viu o Holocausto de Hitler, as guerras do passado, guerra nuclear, destruição de Hiroshima e Nagasaki, coisas assim. Crianças sendo violentadas, tanto sofrimento nessa terra, mas nem se juntasse isso tudo junto, vai ser comparável ao sofrimento que vai ter na tribulação e na grande tribulação. Então, assim, é uma coisa complicada, meus irmãos, é uma coisa complicada, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, não teme mal nenhum. Ele vai nos livrar. Eu espero ter podido ter sido bem completa. Eu fiz esse vídeo meio corrido aqui por causa da minha preocupação com a hora, tem que cozinhar agora, mas eu creio que o Senhor, Ele me trouxe isso aqui agora. Eu estava na minha leitura diária da Bíblia, estou lendo o livro de Miqueias, e lendo, uma coisa puxou outra, e chegou nessa conclusão que eu estou fazendo a nível de vídeo. Então, assim, eu não podia guardar isso só para mim, né? Transborda de dentro do meu coração. Eu acho que seria egoísmo da minha parte não compartilhar com os irmãos. Eu não sei se eu vou ter tempo, literalmente falando, de pôr todas as referências, porque eu escrevi na minha própria Bíblia, a maioria delas, mas eu vou tentar puxar tudo direitinho. De qualquer modo, se você, né, quiser voltar e anotar tudo, que o Senhor te abençoe a poder fazer tudo isso. E assim, meus amados e queridos irmãos, consegui fazer um vídeo em 1h11, é um milagre. Mas, e assim, eu encerro essa palavra. Foi uma palavra rápida, considerada da minha parte, mas uma palavra que eu creio que vai abençoar muitos daí, tá bom? Que o Senhor vos abençoe com sabedoria, com maturidade, com graça, com perseverança, com inteligência, com fé, com alegria e com a paz Shalom, que é aquela paz que não tem explicação, é muito mais do que uma simples paz, é algo que vai muito além da simples paz. Amém? Que o Senhor vos abençoe com a santa e gloriosa Shalom dele. Amém. Amém e amém.